Bom, pessoal, vamos lá para esse vídeo. Esse vídeo vai ser muito bacana, eu explicando alguns conceitos do qual você não vai enriquecer somente com a força do seu trabalho. Você vai precisar usar outras artimanhas para você alcançar esse sucesso que as pessoas tanto prometem para vocês. Deixa eu só ver a câmera aqui, não vai ter corte? Ah, tá tudo certo. Vamos lá. É, Cara, geralmente, quando você lê algum livro como Pai Rico, Pai Pobre, Morgan House, Psicologia Financeira, você vê esse conceito aqui inicial. O que é esse conceito inicial? Cara, você tem o seu trabalho, tá? E dentro do seu trabalho você tem a força de trabalho que gera uma renda. Dentro dessa renda você tem seus gastos, tá? Normal, até aqui. Você compra ativos. Você pode comprar um terreno, cara, você pode, sei lá, é, comprar ações, comprar Bitcoin, né? Você tem diversas formas de comprar ativo. Geralmente também você consegue transformar seu trabalho em um ativo, né? Através de escrever um livro, gravar um vídeo para o YouTube. Isso vai te gerar renda e depois você com essa renda consegue comprar ativos como ações e vai tirar renda e vai ficar nesse loop, tá? Só que geralmente esse loop ele resulta nisso aqui, tá? Que é o que? Geralmente a maneira mais eficaz de se construir patrimônio de forma mais constante e constatada pelo efeito Linde, que é o efeito da contestação do tempo. Isso que é o efeito Linde, tá, pessoal? Então, que é o quê? Você investir em ações, você investir no mercado financeiro, né, via bolsa. E, isso aqui costuma ser mais eficiente do que imóveis, enfim. A minha ideia também não é ficar provando aqui. Eu atuo dentro do mercado financeiro, sou assessor de investimentos, estou trazendo isso aqui para vocês com clareza. Eu posso te dizer que essa é uma das melhores formas de se comprar ativo. E você pode fazer um aporte de R$ 500, dentro de 30 anos você vai ter 1 milhão que te gera 8.300 de renda, tá? A 0,8%, colocando em ativos um pouco mais voláteis e arriscados, tá? Para superar aí a inflação. Desligou um mouse aqui. Aí, voltou. E aí você tem um caminho que eu quero apresentar para vocês, que eu acredito ser o caminho mais rápido para virar rico, milionário, enfim, que vocês estão almejando. Que é o caminho de você virar sócio de pequenas empresas, tá bom? Isso aqui pode demorar 10 anos, 8 anos, sei lá, 12 anos numa estratégia, mas pode dar muito bom, pode ser muito mais eficaz do que inclusive isso aqui, tá bom? Então vamos lá. O que você pode fazer? A princípio, você vai virar sócio de uma empresa. Eu vou usar um exemplo. Você tem que se tornar um funcionário indispensável. E como você se torna esse funcionário indispensável? Você vai trazer soluções avançadas para a empresa, seja um CRM que você desenvolveu, seja um processo comercial que você inventou e você fez 50% da receita da empresa aumentar por conta disso. Sei lá, você se tornou caro demais, tá bom? Porque aumentar seu salário é caro demais, te demitir é caro demais. E também você se tornou indispensável, ao ponto que se te demitir não existe outro que vai trazer a mesma solução para aquilo. E aqui você tem mais ou menos um DRE do que seria esse exemplo que eu quero dar, que é o restaurante. Então você tem um restaurante aí que fatura 10 milhões, tem um gasto de 6 milhões, tem uma capacidade de caixa, que é o EBITDA, de 4 milhões, uma despesa financeira de 3 milhões e um lucro de 1 milhão. Então isso resulta, a gente pegar o EBITDA, num valuation, que é a precificação da empresa, de 20 milhões, que dá 5x, geralmente, né? Restaurante vai dar menos, 2x, por aí. Geralmente são empresas de serviços, que vai dar 5x aí o valuation, mas vamos colocar aqui dá 20 milhões de reais. Se você tiver 5% disso, devido à negociação que você fez aqui, por se tornar caro demais, por se tornar indispensável, e você tiver 5% dessa empresa, você tem um M, tá bom? 1 milhão. E aí, o que seria isso? É a soma, né, o que é o valuation no final do dia? É a soma da força de trabalho de toda essa galera da empresa que gera uma receita, gera um tangível para a empresa, que são a capacidade produtiva dos funcionários, e isso faz a empresa ter receita recorrente, ter esse EBITDA recorrente, essa geração de caixa recorrente, tá? Que seria isso aqui, o EBITDA. E com isso,
Você vai ter 5% da empresa que você pode vender para bancos, caso a empresa ela tenha se endividado e criado um passivo. Você pode, dependendo da negociação, assim, se o banco ele tem um próprio fundo, que tem um private equity, que faz investimentos por fora, enfim, ele pode, o fundo pode fazer essa compra para o banco, né? Você também tem fundos de private equity que não estão ligados a bancos. Você tem, coloquei um S aqui, mas nada a ver. É, sócio anjo, né? Você pode vender para investidores anjo, né? Um cara que quer entrar na empresa, vê potencial. E você pode vender para os fundadores. Isso não é tão difícil de se acontecer, tá? Se você ficar querendo vender mesmo, dentro de 3, 5 anos é um prazo mega realista para você vender a sua participação, tá bom? Eu acho que aqui ficou muito claro, um conteúdo bem simplista. E muitas vezes você deve estar se perguntando, tá, eu entendi tudo, mas como que eu faço isso na prática? Vamos lá. E por que eu não monto minha própria empresa, né? Aqui, ó, por que virar sócio se eu posso ter minha própria empresa? Justamente por isso aqui, cara. 80% das... Coloquei um que aqui, meu Deus do céu. Coloquei um i aqui no meio, né? Mas 80% das empresas elas vão quebrar dentro de 10 anos. Então não tem que ser o gênio, né? Não tem que ser o tomador de risco. Você se torna sócio de uma empresa pequena, se torna um funcionário indispensável para isso. E como que eu procuro esse tipo de emprego? Fuja das big empresas, né? McDonald's, Amazon, todas essas empresas que já estão estruturadas, empresas muito grandes, bancos muito grandes. Cara, você não vai conseguir virar sócio dessas empresas porque elas são muito grandes e você vai ter que navegar por anos dentro do executivo para conseguir trazer uma solução muito complexa para a empresa, para que você se torne indispensável, porque muita gente quer trabalhar nessa empresa porque ela é grande, ela é chamativa, e para você ter um salário impagável, a empresa consegue te pagar um salário, ela vai conseguir te pagar às vezes um salário de 100 mil reais, 200 mil reais no ano, sem que isso doa para ela, porque ela tem caixa, ela é uma big empresa. Então é muito mais difícil você conseguir uma participação de uma big empresa ao frente de startups, empresas que estão iniciando. Você pega uma empresa aí que, pô, ela inventou de criar, vamos supor, um, sei lá, uma tabela, que ela é um SaaS que ela vende para corretoras de imóveis, onde atualiza os imóveis em tempo real, porque ela conseguiu esse dado através de parcerias com condomínios, enfim, não sei. E aí você tem essa startup que você entrou, fez parte e agora conseguiu uma porcentagem de 10%. Acho que esse é o caminho mais fácil. Esse pode entrar numa startup que os sócios, os fundadores, eles não têm essa cabeça de partnership, né? Eles não têm essa cabeça de ceder participações de empresa. Até aí tudo bem. Por quê? Porque você pode pegar, simplesmente sair e ir para outra empresa quando você enxergar que não existe esse espaço. O conceito aqui é você se tornar um cara que está focado num setor, então pega um setor para fazer isso, ou pega uma solução que você quer oferecer para determinada empresa. Por exemplo, você é o cara do marketing, então você pode oferecer marketing para diversos tipos de empresas e inovar no marketing de diversas startups. Você é um cara que é muito bom em vendas. Cara, você pode entrar em vendas em diversos tipos de empresas, em diversos tipos de setor. Você não fica limitado. Você só precisa pegar uma parte de um processo da empresa, ser muito bom na parte desse processo dessa empresa e simplesmente entrar como sócio dentro dessa startup. Tá, me diga pessoas que fizeram isso. Você tem o Kaique, que virou sócio do Grupo Primo, né, do Thiago Nigro. Você tem a Ju, né, que virou sócio da Nubank. Você tem o Eduardo Savarin, que é amigo do Facebook. Então, ou seja, as pessoas mais ricas que você conhece, elas fizeram isso. Tá? Então, eu acho que esse é o melhor caminho para a construção de riqueza. Eu desconheço outro caminho, porque, por exemplo, inclusive na Cinta Lab fala muito isso. Se você tenta empreender e você tem o risco da ruína e você ruir de fato, você vai demorar anos, anos e anos e anos para voltar para uma posição estática, tá? Quando você é sócio, é funcionário ali, tá tentando virar sócio, você não corre esse mesmo risco de ruína, tá? Então isso é muito bacana e tem a possibilidade de você ter resultados, não vou dizer parecidos com esse, mas que eu não quero causar nenhum entusiasmo, mas um resultado relevante, de fato, como esse aqui, tá bom? Então, é isso.